Que é isso? Já voltou? Às vezes eu fico querendo desvendar o que é, eu acabo entrando não sei nem onde. Fico querendo ver o que é. Aí eu acabo apertando em um outro. Mas vamos lá, o que eu estava falando? Então, e aí assim, aí pensar essa questão da persona, de fato a gente vai precisar trabalhar muito isso, para esse momento. Aí o que eu estou pensando? Eu estou avaliando a minha persona também. A minha persona, na verdade, ela já está definida, só que se eu mudar um pouquinho, se eu mudar focar um pouco mais o nicho, aí eu vou precisar mudar a persona por conta disso, tá? Então, eu fazendo o exercício, né, de trabalhar quais são os temas que você gosta de falar, de ensinar, e que você faz assim, com muita expertise. Aí eu digo, caraca, eu estava listando, né? Eu disse assim, meu Deus, eu tenho um monte de coisa que eu gosto de ensinar e gosto mesmo. Eu gosto de ensinar instrumentalidade. E da instrumentalidade, por exemplo, eu gosto muito de ensinar as meninas, ensinar as minhas alunas, na perspectiva de construir novos instrumentos, de avaliar o que se tem. Por exemplo, quando eu chego numa instituição, eu vou avaliar os instrumentais, então eu quero ter criatividade para criar, e eu sou a louca do instrumento, né? Em que sentido? De criar mesmo, para toda e qualquer situação que eu estiver fazendo, é criar um instrumento para fins de otimização do trabalho. Então, lá na faculdade, por exemplo, eu já acompanhei várias comissões do MEC, essa coisa toda, e quando se fala de criar um instrumental para atender à resolução, eu sempre sou chamada, porque o pessoal já me reconhece como alguém que gosta de criar instrumento. Não, pede para a Fran elaborar uma proposta de um instrumental para a gente avaliar junto e depois fazer. Então, assim, eu fiz isso todo o tempo, por muito tempo, os modelos de relatório, o modelo de tudo, de instrumental para atender aos requisitos do MEC, foram sempre do serviço social elaborado por mim, e que era compartilhado pela instituição inteira para todos os cursos, a ponto de ter visita de MEC na hora do MEC, quando o pessoal estava olhando lá, pincelando os relatórios, os projetos, estava lá, serviço social no meio. Porque o pessoal nem se atentava para tirar, às vezes, o nome de serviço social. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como a gente tem muitas habilidades, né? Então, outra habilidade que eu gosto muito, por exemplo, de ensinar projetos também, mas muito assim, nesse sentido de pensar um projeto na perspectiva do criar também, não tentar fazer aquilo padronizado, que todo mundo faz. Então, assim, eu digo, agora eu estou aqui em dúvida do que eu gosto de fazer. Então, assim, aí eu digo assim, quer saber, eu vou focar em algo agora que eu gosto também, que eu gosto muito. Aí eu digo assim, aí qual é a minha estratégia para eu não abandonar e pensar a longo prazo? Pensar a longo prazo, porque eu quero abrir mais, falar de marketing, eu quero abrir um pouco mais, não focar só na assistência social, mas por hora, a linguagem que eu conheço, a expertise que eu tenho é no serviço social, né? Então, por hora, eu vou continuar fazendo isso. Então, eu pensei, eu vou começar a mudar o nicho, vou ter que dar uma modificada na minha persona, mas eu confesso que eu fazendo isso, esse exercício, que eu tenho essa tarefa para entregar essa semana também, por isso que eu fiquei cobrando de vocês, porque eu fiquei fazendo a minha, e todo tempo lembrando de vocês, de que nós, meninas, precisam rever a persona delas, porque elas revendo a persona, elas vão perceber se elas querem permanecer nesse nicho, se elas querem, não no nicho, mas permanecer com a persona, porque o nicho, por exemplo, o mercado de trabalho é amplo, né? No caso, saúde mental permanece também amplo, então os dois temas, eles são muito interdisciplinar, né? É a característica. Então, pensar essa perspectiva, né, interdisciplinar nos leva para muitos lugares. A mesma coisa quando eu falo de marketing digital, falo de posicionamento digital, que é que eu gosto de falar muito.
também é muito amplo, né? Só que aí, eu, de certa forma, eu estou competindo com quem já é grande. Então, por exemplo, vocês vieram para a minha mentoria muito pela identificação, por vocês me acompanharem já desde o ano passado, vocês me acompanham desde as primeiras, querendo, se a gente for parar para pensar, desde quando eu comecei, desde quando eu iniciei. E eu acredito que o fato de vocês terem vindo é a identificação, e uma delas é o gatilho da reciprocidade, né? Assim, aquela questão da gratidão, isso está envolvido, não tem, a gente não pode deixar de considerar isso, né? E eu tenho muita clareza desse processo. Mas, por exemplo, nós sabemos que tem muitos colegas que estão me acompanhando, que vão lá, me parabenizam, mas que estão comprando dos grandes players, dos grandes da internet. Não estão vindo comprar de mim, não estão vindo pegar a minha mentoria. Por quê? Né? Elas acreditam que estão em outro nível, que elas precisam de alguém mais lá em cima. E é por isso que o meu discurso no início sempre foi: eu vou trabalhar para quem está iniciando, né? Mas para quem está iniciando também, olha para o grande. Não, aí, como diz até a Eliana, diz assim, Fran, reflete, tu está concorrendo com quem é grande, com quem já está no marketing digital há muito tempo. Então, quando você fala de marketing digital propriamente dito, as pessoas elas olham para esse grande, porque elas olham para a gente como se não tivesse ainda a experiência necessária, né? Então, tem muito isso. E aí, eu fiquei fazendo essas reflexões, eu disse, é verdade, né? E eu tenho muita clareza de que eu não posso me colocar e nem posso me comparar com o grande, nem posso, porque chega a ser injusto também, né? Então, chega a ser injusto. Então, assim, e aí entender o seguinte, que para nós, principalmente para mim, para a Marlene, que já temos uma trajetória, a Marlene já tem mais de 25 anos também, né? Só no serviço social eu também tenho 25 anos, se a gente considerar o tempo de graduação, mais o tempo de atuação profissional, eu já somo aí sim, 25 anos, 21 anos de atuação profissional. Então, você não está trazendo só uma experiência de 1 ano, 2 anos, você está trazendo experiência de uma trajetória acumulada, né, Marlene? A Marlene... Então, e aí o que a gente tem que entender? Que a gente só precisa começar a trabalhar isso no nosso perfil, porque nós temos condição de trabalhar, por exemplo, vários produtos, né? Vários produtos. E aí o que eu quero fazer? Aquilo que eu estou aprendendo, eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante. Por exemplo, o curso do Vinícius, que eu lembro que eu estava falando, conhece o Vinícius, que trabalha com cursos? Então, por exemplo, ele diz assim, olha, nós podemos ter um nicho central nas nossas redes sociais, mas nós podemos também trabalhar com outros produtos, né? Porque às vezes a gente fica muito amarrado só ali no nicho, fazendo, aliás, só no produto, e aí esse desmembramento do nosso conhecimento, ele nos dá outras possibilidades. De que forma? Vamos imaginar, fazer um curso específico, bem direto mesmo, como elaborar um roteiro de entrevista social. É só para isso. Então, você vai focar nisso, porque às vezes você acaba, por exemplo, pensando, um curso de instrumentais. Nina, fala de instrumental e serviço social é um monte, né? É ficha social, é relatório, é questionário, é projeto, tarará. Porque quando a gente fala de instrumento técnico, a gente considera todos os roteiros, né? Então, aí a gente acaba, quando a gente diz assim, instrumentos técnicos do serviço social, então fica muito amplo. Então, quando uma pessoa vem, ela vai dizer assim, puxa vida, eu não aprendi todos. Né? Então, se você pega, por exemplo, e aí a gente vai ter que fazer testes mesmo. Testes em que sentido? Ver aquilo que a gente sabe fazer, oferta, e aí a gente vai ali também mensurando e avaliando. Então, exemplo, aí eu estava dizendo, vamos caminhar dessa forma. E eu refletindo, né? E eu, como estou dizendo, eu vou ter que entregar essa tarefa na quinta-feira e eu preciso pensar efetivamente como é que eu vou organizar isso na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer o mesmo exercício que eu já pedi para vocês fazerem, aquele exercício. Quais as 10 coisas que você gosta de ensinar? Eu estou lá de novo fazendo. Estou fazendo de novo esse exercício. Então, aí eu pensei mais ou menos dessa forma, como você está falando. Por exemplo, não é isso que eu vou fazer, mas só, vamos supor, falar como fazer uma entrevista, ou serviço social fazendo uma entrevista. Você faz isso durante uma semana, não adianta fazer todos os dias, que elas não participam todos os dias. Tipo assim, 2 vezes na semana, 1 vez na semana. E depois você coloca lá nos seus links, para quem quiser comprar, aquilo lá está lá por R$ 47.
Aí acho para você começar a vir trazendo as pessoas. Eu acho que assim que vai ter que ser. Falar Exato. de um conteúdo só. Se você falar botar todos os instrumentais, não vão participar, que elas Exato. não conseguem, não têm essa capacidade de aprender sozinho, já é difícil, E aí e por um valor maior. E você É aquela trabalha. história da proletarização do curso e da formação. Sai com aquela mentalidade. E aí nós temos o nosso próprio conselho, o Conselho Federal e os conselhos regionais, eles puxam para isso. Exatamente. Eu proporcionei essa semana, foi ontem, antes de ontem, que foi realizada uma tanto no Estado, na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Vereadores agora, para discutir o serviço social na escola. Eu fui lá, até porque o menino que é vereador agora vivia aqui dentro de casa, porque era colega do meu filho. E aí, lá numa escola particular que eles estudavam, num colégio salesiano aqui, Colégio São Gonçalo, tinha uma assistente social lá. Aí eu falava, vamos para a cola. Ele é policial, tenente, coronel, tenente, sei lá, essas qualificações aí, tenente, coronel, Pacola. É uma discussão boa, vai dar visibilidade para você, e a gente precisa discutir. E partir dessa história da saúde mental, agora na pandemia, precisa do profissional de serviço social dentro da escola, entendeu? Aí ele encampou e foi, e aí teve um monte de pessoas, aí eu divulguei também, comecei a divulgar um monte de participação, que foi híbrida a audiência. Tanto podia ir lá, como podia assistir por aqui. Aí ele ficou todo feliz, todo encantado por isso, mas se você olhar o que postava lá quanto que vai ser o salário, entendeu? Eu falei, gente, não é hora de discutir salário. Entendeu? Mas aí o que vai fazer? A própria assistente social perguntando o que ia fazer ali. Falei, Falei, não, eu falei, esses que perguntaram aí, vereador, é estudante ainda, entendeu? Mas não era estudante, não, ainda já era formada, assim, entendeu? Então aí você percebe que não tem ela, e é o contentamento. E por que teve muita audiência? Porque é um emprego num órgão público. Ainda o olhar é esse, Fran, entendeu? Eu formei para trabalhar num órgão público. Isso que então, eu tenho que estar no órgão público, eu tenho que estar lá, nem que alguém me coloca lá, mas eu preciso estar lá. E aí que eu vou me realizar enquanto profissional. Aí só me deixou... O vereador ficou super contente e eu super triste. Então, ele se destacou, ganhou voto, está ganhando um monte de voto por aí, eu nada, entendeu? Eu falei, não, para com isso, Marlene. Keise, tu tá aí, Keise, ouvindo a gente? Acho que ela não entrou. Ah, tá aqui. É porque ficou escuro aqui para mim. Professora, eu tenho uma mini apostila que eu montei sobre medidas socioeducativas. Vende ela. Pois é, eu estou pensando agora que você está falando aí, eu acho que eu vou ajeitar ela e vou vender. Olha, então, assim, qual é a reflexão que eu pensei? Eu digo, realmente, né? A gente fica focada numa única atividade, aí a gente acaba ficando desesperado, né? Então, aí a gente... Eu não sei, eu vou meio que me contrapor alguns posicionamentos em relação à questão de você definir um único produto, né? Então, assim, quando a gente está ainda querendo acertar, às vezes a gente fica, será que é um curso? Vamos fazer, será que é isso? Será que é a mentoria? Mas o serviço social tem um cabeção a ponto de eu acreditar de verdade que a gente pode colocar na nossa esteira de produto consultoria, deixa lá, coloca na bio. Eu até coloquei agora, não sei se vocês viram a minha bio, eu modifiquei, eu coloquei faço assessoria, mentoria e capacitação para profissionais de serviço social. Eu abri, eu estou dizendo, não estou fazendo só mais isso. Eu preciso mexer, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa agora. E aí a gente vai mexendo. Então, eu fiz isso, eu coloquei assim, para profissionais no digital. Até eu deixei aberto, mas fechado. Para quê? Assistentes sociais no digital.
Mas eu vou até depois abrir, não vou colocar só no digital, não, porque e aí eu acho até que eu tenho que eu vou na minha live de terça-feira eu vou destacar, gente, o que é estar no digital? Não é só estar no Instagram, no digital é WhatsApp, é e-mail, e eu vou até pontuar isso porque as pessoas acham que digital é só no Instagram, né? Então, aí o que eu venho pensando? A gente precisa testar aquilo para ver aquilo que dá certo. Não adianta a gente, às vezes, ficar num ponto de faca e criar nossa narrativa. Eu quero a mentoria? Quero. Aí lembra que eu comentei para a Marlene? Marlene, você está com a mentoria? Não tem problema, faz a mentoria. Estão te procurando? Porque às vezes Continuo. é porque a gente ouve, às vezes, assim, mas eu estou começando a refutar, né? Tipo assim, lembra que eu até comentei, Marlene? Marlene, o negócio é que a gente está assim, atendendo às demandas outras e a gente está conseguindo focar, né? Não está conseguindo focar. Então, mas na verdade eu fiquei repensando, porque eu lembro que eu falei isso para você, né? Aí eu disse assim, mas a gente está fechando muito. O nosso público, que é assistente social, ainda não tem esse despertar significativo a ponto de vir. Então, a gente vai ter que trabalhar isso, vai ter que trabalhar, e é trabalhar a longo prazo. Então, para agora, o que a gente consegue trabalhar? O que tem mercado? O que tem de possibilidade? Então, nós temos profissionais que querem assessoria, que querem consultoria, né? Que querem a mentoria, que a mentoria exige o acompanhamento, tá ali todo dia, até ela até o mentorando chegar no resultado final, até onde ela precisa chegar. Então, tem assessoria que você vai ali trabalhar junto, mas a pessoa vai embora só. E a consultoria que você vai lá e faz uma reunião de 1h30, 2 horas, e você consultou e pagou, o valor é X e acabou, entendeu? Então, a gente precisa... Aí nós temos possibilidades de apresentar essas possibilidades, né? A Casey está um pouquinho mais atrás, é verdade, mas, Casey, já vai pensando, é possível dar consultoria? É possível. Professora, olha, é possível eu dar um curso sobre medidas socioeducativas, Sim, tá? Que eu tenho essa sim. apostila. É preciso eu falar um pouco de saúde, eu já tenho, eu já fortaleci Porque um pouco a medida sobre a saúde. socioeducativa, a medida socioeducativa, você pode puxar para a linha da saúde mental, por exemplo, uma medida socioeducativa bem aplicada, você vai colaborar na saúde mental desse adolescente, que precisa trabalhar a saúde mental desse adolescente. Exatamente. Você pode puxar. Dá para trabalhar tranquilo. Dá para você fazer isso. E aí, lembrando que o assistente social que trabalha no campo da medida socioeducativa, no sistema prisional também, é assim, meu Deus, é adoecedor, gente, é adoecedor, né? É porque eu tenho alguns artigos que eu já fiz, e se eu estou fazendo a apostila dos artigos que eu já tenho, né? Pronto. Aí eu tenho desse, que é das medidas socioeducativas, tenho sobre educação ambiental, inclusive eu vou até apresentar no Congresso de Educação, né? Olha! Que o professor me chamou, aí eu falei, professor, mas quando se fala de trabalho do assistente social, eu ainda não tenho essa experiência. Mas aí eu tinha uma pesquisa que eu fiz de saúde mental na escola. Olha aí ele falou, percebe? então você já joga essa pesquisa. Aí então eu já vou trabalhar o trabalho social na pesquisa social junto à educação ambiental na escola. Ficou grandão. Ficou grandão. Mas eu vou lá rebolar lá. Então, percebe que... pode falar. Aí eu fiz essa pesquisa e eu cheguei até a sentar com os professores na mesa, eu vi até o cronograma deles. Aí eles até me falaram que eles não tinham tempo de falar sobre os direitos sociais, sobre as políticas sociais. Aí eu falei, e esse tempo que está vago? Olha, eu questionando lá. E olha esse tempo que está vago aqui nesse horário. Ele falou, porque aqui a gente faz as nossas anotações para entregar. Então, não tem como a gente estar falando sobre as políticas sociais para as crianças, para os adolescentes na sala de aula. Às vezes a gente quer ir para o médico, não tem nem quem faça que vá cobrir, né, para eles. Então, foi uma coisa assim, bem legal, sabe, que eu fiz lá na escola. Aí, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, por isso que eu estou lá na educação. Então, percebe. Então, por exemplo, pega esse texto aí e vai lá naqueles parâmetros do serviço social, e pega aquela parte das atribuições e sugere quais atividades podem, a partir da tua pesquisa, quais foram as atividades
que são possíveis de fazer, e coloca a parte mais prática, mais de direcionamento do fazer mesmo. Então, quer dizer, você vai ter ali o contexto e traz essa parte, porque elas necessitam do quê? Elas necessitam desse direcionamento da prática. Então, aí você pontua a questão da prática, o que é possível fazer, e coloca para rodar, né? Coloca isso em formato de e-book e pronto. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Eu já fiz essa fala, vamos ficar só no produto, mas eu estou começando a observar que é possível... Já dá para a gente montar uma sala de aula. Exato, e aí a gente Porque pode... já vai ter matéria, vai ter a Marlene com trabalho, eu com a saúde mental, a senhora com digital. Acho que está faltando aí juntar a escola. E é por isso que a gente vai fazer aquela aula lá, porque a gente vai sentir aí qual é a minha proposta nessa nossa aula, né? De repente, Casey, já ofertar aí o e-book, né, nessa área, e aí eu até sugiro que, de repente, possa colocar alguns roteiros lá, alguns pontos, porque eu acho que isso é legal. Você tocou num outro ponto interessante. Tem que ter modelo. Tem que ter modelo. Exato, Se não tem, você não consegue vender nada. Exatamente, né? Então, a gente pode fazer dessa mesma forma, Marlene, dizer assim, olha, que tem um e-book. Qual é o modelo que a senhora fala? Tem um padrão, Não, no caso, o modelinho, por exemplo, para realizar uma reunião com os pais, como é que tem que proceder? Tá. É o instrumental que a senhora está falando. O instrumental. Então, como eu vou fazer para chamar os pais? Modelo de convite, Isso daí eu sei fazer. Vai ser muita parte do que tu... Olha ali, tu disseste que eles não trabalham com o plano. Como é que pode ser feito o roteirinho do plano, um roteiro simples de plano de ação, entendeu? Então, pode ser nessa perspectiva. Então, a gente pode fazer isso, viu, gente? E aí, Marlene, eu penso que a gente retoma para aquele ponto de partida. Por exemplo, você já tem mentoria. Então, a questão uma mentoria, para ela ter efeito efetivo, geralmente é 2, 3 meses, né? E aí vai depender muito de como você vai entregar essa mentoria. E aí, eu acho que no caso da mentoria, é só questão de estruturar, tipo, deixar de acertar do que vai ser os encontros, do que vai ser dia a dia. Eu acho que essa é a sacada da mentoria, para você não se cansar, né? Porque senão você vai ficar... cronograma, né? Eu preciso criar um método, entendeu? Tipo, do que seria essa mentoria. Né? Aí que eu estou tendo dificuldade de criar esse método. Então, a gente vai trabalhar... Eu até tinha prometido para a Elaine, que a Elaine... eu tenho... Gente, eu digo assim, eu tenho uma aula... Eu aprendi uma aula de método com o Torriani, e foi, inclusive, a que eu ajudei a Luciana a criar o método, e o PEC também. Lembra que eu falei? Nós. Não, ela está inclusa no meu cronograma, apesar de não... Quando eu vendi a mentoria, não estava lá, mas eu digo, não, essa aula de Minas vão receber. Só que, assim, a gente precisava trabalhar a partir do produto, mas aí a gente vai... Eu acho que eu vou ter que intensificar 2 encontros. Eu vou ver se a gente consegue fazer isso para a próxima semana. Eu vou tentar intensificar, nem que seja assim, um encontro de 40 minutos para trazer aula para vocês, para a gente organizar a criação do método, no caso, para a Marlene, em relação à mentoria. E eu penso que vai ser a mesma coisa para a Casey, porque a Casey, ainda que ela não esteja ofertando a mentoria, mas se aparecer alguém, ela diz assim, não, venha para a minha mentoria, porque qual foi o meu problema? Qual foi o meu problema? O erro que eu cometi? Eu não deixei estruturada a minha mentoria. Então, quando as pessoas queriam a mentoria, eu não tinha ela. A exemplo da Marlene, que já quis a mentoria antes, a exemplo da Vivi, né? E de outros colegas, eu não tinha a mentoria preparada, e eu cometi um erro. Eu digo, não, eu não tenho ela montada, quando na verdade eu poderia ter dito assim, tá, então a gente vai iniciar, e aí ir construindo, mas eu fiquei com medo de iniciar sem ter estruturado, entendeu? A gente vai iniciar com esse e-book aqui, tem que falar para a mentoranda. Exato, e aí o que acontece? Aí você já tem uma ideia de como vai ser estruturada a mentoria, você já define quantos encontros você vai realizar, você já define mais assim, a linha de temáticas, então você já deixa ali, se a pessoa disser assim, eu quero participar da tua mentoria,
Aí ela vai dizer assim, como é que funciona? Aí você vai dizer assim, olha, tem tantos encontros, eu vou criar um grupo de WhatsApp, eu vou trazer a orientação todo dia você vai ter uma tarefa, então você já tem ela na mente, porque você já criou. Isso. Agora você tocou num lado que eu acho que eu deveria fazer. Eu tenho que ter esse método e vender o método, independente de que assunto a pessoa queira. Por exemplo, na saúde mental, eu tenho método para orientar ela na saúde mental. Se é para estatuto da criança e adolescente, você tem um método. Se é para inserir no mercado de trabalho, você tem um método, entendeu? Eu acho que na nossa área, nós vamos ter que trabalhar assim. É porque a gente é genérico, por que a gente vai parar só em um? E aí, assim, no digital, é por isso que eu estou dizendo, eu estou me contrapondo algumas questões, porque a gente coloca muito, né? Mas Desculpa aí, professora. Não, mas é isso mesmo. Eu lembro que eu dizia assim, gente, nós não podemos ficar na especialização, nós não podemos... Sim, a Fran falou sempre isso. Nós temos uma profissão generalista, mas para iniciar... Mas a gente, para iniciar, quando a gente ainda está meio assim, a gente começa com uma coisa para poder a gente depois ir ampliando. Então, a gente tem possibilidade de falar de vários temas, né, de várias expertises. Lembrando que, por exemplo, falar de instrumentos técnicos, a base ela é a mesma, ela não muda. O que vai mudar, é claro, o cenário, mas a lógica não muda. A lógica não muda. Então, essa é uma questão que é importante considerar, tá? Então, o que eu quero sugerir para vocês? Eu quero que vocês terminem essa tarefa da persona, e vocês podem deixar um pouco mais aberta, não tem problema. E aí eu quero que vocês definam. A minha persona, ela é muito doida assim. Com problema de saúde. A sua persona está com problema de saúde mental. Ela tem que quietar um pouco. E eu quero dizer para ti que as pessoas elas não sabem que tem problema de saúde mental. Então, começa a focar quais são os sinais de saúde mental. Quais são os sinais de saúde mental? Porque eu sei que eu tenho problema de saúde mental, né? O cansaço, o estresse, a ansiedade. Então, começa a focar nos sinais. E, professora, às vezes é até falta de exercício. Exatamente. Eu estou fazendo exercício, a senhora precisa me ver quando eu chego, parece que eu estou assim, no céu. Porque eu já tirei todo aquele estresse lá. Mas é isso mesmo. Eu também, por exemplo, eu tenho que voltar meus exercícios. Eu já até me inscrevi num projeto lá da faculdade para fazer, os exercícios lá, incluindo, inclusive, natação, e eu toda sexta-feira eu tenho que fazer meu avaliação para ele me entregar os meus exercícios. E aí, professora, a senhora já está na 3ª semana. Eu digo, calma lá, que nessa sexta-feira eu venho, que era anteontem, não fui. Mas, enfim. Então, esse despertar, Casey, você precisa começar a trabalhar no seu conteúdo. Lá onde você coloca a motivação da segunda-feira, por exemplo, na terça-feira, até na sexta-feira, você pode trabalhar esse despertar como é que se diz? O despertar para o que é a saúde mental, quais são os sinais da saúde mental, porque todos nós precisamos, todos nós. Até o fato de nós estarmos aqui deprimidas, ansiosas, estressadas, com vontade de desistir, até isso é sinal de saúde mental, porque por que nós não estamos tendo saúde mental, né? Como é que diz? É saudável, por conta do nível de estresse, da preocupação, os resultados que não chegam, entendeu? Então, a gente precisa considerar isso. E trabalha isso, viu, Casey? Então, assim, qual que vai ser... Por isso que eu disse, gente, essa mentoria você é a primeira mesmo, e eu não comecei antes porque eu queria ter algo montado, certinho, mas eu estou construindo com vocês. Eu tenho sempre reforçado para vocês isso, né? E correndo atrás de outros aprendizados para poder trazer com mais segurança e mais estrutura para vocês. Então, e aí, assim, o curso do Vinícius, que é o curso de criação de cursos online, né? Porque eu disse assim, não, eu tenho que aprender sobre cursos online, porque daqui a pouco as pessoas querem... Eu estou até pretendendo montar como assistente social cria o seu primeiro curso online. Eu vou estruturar, porque eu já montei isso aí, assim, o roteiro. Eu digo, não, eu vou ter que colocar isso na rua, porque eu estou vendo que é uma necessidade. Os colegas querem iniciar no digital e não sabem exatamente como, e pode fazer um curso. E aí, menina, já vai embora a nossa segunda aula. E aí, assim, a gente precisa realmente pensar. Então, a Kênia, não sei se vocês lembram da Kênia, como é o nome dela? Kênia, esqueci o nome dela. Ela fala
Na verdade, todos eles falam de você ter a esteira de produto. E você pode ter esteira de produto, geralmente você tem depois que você já está numa caminhada. Mas a gente pode começar, eu digo assim, não, a gente vai criar essa esteira de produto é de agora já. O que a gente vai fazer? Pensar a definição pode pensar a definição de um curso, né? Eu vou apresentar para vocês como é que define um curso online e como é que estrutura a mentoria, que são os 3 produtos, né? A consultoria, eu vou ter que trabalhar com vocês em relação a isso, para vocês conseguirem se perceber, e perceberem, não, Fran, eu acho que para mim é melhor curso, né? Eu consigo fazer melhor a mentoria, eu me dou bem melhor com a consultoria, mas lembrando que nós podemos ter os 3. Por quê? Porque a consultoria ela pode te levar para a mentoria, ou a consultoria, que é aquele momento que você faz o primeiro atendimento, pode levar para realizar o teu curso. Na hora de realizar o curso, você tem como indicar para a mentoria, porque às vezes tem uma pessoa que ela não quer uma mentoria, ela quer só um curso, uma oferta, um curso, né? Então, nós... Isso é vendas. Exatamente. Isso daí é vendas, professora. A senhora tem os produtos e vai aparecer o comprador para todos, mas não vai ser agora. Mas quando aparecer, a senhora está aqui. Exatamente. E aí... Aí ele não pode entrar na loja e não gastar o dinheiro dele. Ele tem que deixar o dinheiro dele e levar o produto. Exatamente. Porque senão... Exatamente. E aí você vai pensar a construção, aí a gente pensa a construção do método, por exemplo, o seu método próprio da mentoria, o seu método, porque o método é aquilo que você, inclusive, vai dar nome. Por exemplo, eu já dei o nome da minha, né? Que é o o método PEC, né? Posicionamento estratégico criativo. Então, quando pensa em estratégia criativa, a estratégia para venda, é a criatividade que vai envolver e a forma como você vai ofertar, ela é diversa, então ela não fecha, né? Vai exigir, de fato, essa criatividade. E aí eu não quero nem mudar o tema, né? Porque quando você fala posicionamento estratégico criativo, e aí é no mercado, é na profissão, é de diversas formas, né? Então, essa é a questão. E você aplica o método, seja num curso, seja numa consultoria, ou seja numa mentoria, tá? Então, a gente vai trabalhar... Aí, assim, o que eu quero combinar com vocês? Fechem essa parte elaborem esse texto como é que se diz? Da persona de vocês, e aí se de repente, por algum motivo, eu não conseguir identificar um momento para a gente reunir, para eu falar sobre a criação de um curso, nem que eu grave na madrugada e mande para vocês depois, e para vocês assistirem a como criar um curso online, aí eu elaboro a aula, vocês assistem, e aí depois a gente vai para a mentoria para tirar dúvida, tá bom? Porque essa é uma estratégia da Mica. Por exemplo, aquelas aulas teóricas de como criar um curso, ela vai dar aquela aula. Aí a mentoria vem para tirar dúvidas sobre a aula. A mesma coisa, ela deixa para nós disponível a aula sobre como criar persona. Ela deixa... Se vocês tiverem, inclusive, alguma dúvida em relação à persona, me avisem, porque não mudou. Né? Até então, a estratégia de criação de persona é basicamente a mesma que todos eles usam, né? Então... Mas se tiver alguma dúvida em algum ponto, vocês podem me sinalizar que eu vou dizendo para vocês. Gente, olha, não esqueçam, para a criação da persona, eu vou até fazer um áudiozinho com algumas coisas, alguns lembretes. Eu vou escrever a minha e qualquer coisa envio para a senhora. Tem que escrever. A gente só consegue, inclusive, Marlene, chegar nesse ponto, puxa vida, não é minha persona, né? Mas, como eu disse para vocês, não é que não seja a persona de vocês, o público que nós temos hoje não é a nossa persona, então a gente tem que criar estratégia para trazer essa persona. Lembrando que nós criamos a persona, que é quem nós queremos que venha para o nosso perfil. A criação a criação da nossa persona é dizer assim, quem eu quero trazer para o meu perfil. Aí eu já sei, eu quero trazer assistentes sociais que gostem de estudar, eu quero assistentes sociais que têm interesse em melhorar todo dia, aquelas assistentes sociais que buscam sua alta performance, aquelas assistentes sociais que
tem interesse em aprender todo dia algo novo. Então, é esse perfil que eu quero. Eu não quero um perfil de profissionais que querem tudo na mão, eu não quero um perfil de profissionais que ficam na dependência, eu não quero um profissional aqui comigo que não tem essa ânsia de ver o seu crescimento, que está ali errando e acertando para avançar. Eu não quero esse perfil, eu quero aquele que não, eu errei, mas eu vou avançar, eu errei, mas eu vou avançar. A minha persona, ela é curiosa, tipo assim, ela quer aprender, porque tem um momento que tá cheio, mas tem um momento que eu vou estar só. E se eu tiver que fazer, eu sei. Não preciso eu estar doida, não. Só sentar e fazer. Exatamente. Então, você que constrói a persona para trazer esse público, né? Então, e aí, o que eu faço com que esse público que já me segue, que valoriza o meu trabalho, que me reconhece? Vamos criar os cursos e vamos criar, né, as mentorias individuais, lembrando que as mentorias individuais, gente, assim, todos eles dizem, para de cobrar eu disse, meu Deus do céu. Eles dizem assim, gente, vocês têm que calcular o tempo que vocês investem. Pensa, todo dia vocês estão ali com a pessoa, vocês criam conteúdo. Então, ele diz assim, não comecem ofertando um valor um ticket muito baixo, porque as pessoas já vão começar te desvalorizando. Né? Mas se for somar, professor, vai dar uns 1.000 e pouco, porque eu fiz para fazer os slides lá do professor Davi. É isso mesmo. Ele queria um vídeo e queria os slides, aí ele queria saber quanto que era. Aí eu fiz, deu 1.000 e pouco, quase 1.600. Mas é isso porque mesmo. Se for lá pelaquela tabela, vou juntar. É isso mesmo. Mas aí tem a pesquisa, tem a organização, tem a montagem, tem não sei o que mais lá. Só para você ver o valor do nosso trabalho. Aí eu até fiquei assim, meu Deus do céu, o pessoal vai correr. É o valor do trabalho, né? Então, assim, aí eu quero que vocês tenham essa mentalidade. Vocês querem quem? Vocês querem aquele assistente social que não quer estudar e aquele que nem quer pagar por isso? Quem é que vocês querem? Não, eu não quero esse daí, não. Elejam quem é o assistente social que vocês querem. E aí, Marlene, mais um motivo para a gente entender que a gente vai ter que procurar fora, porque eu olho para muitos alunos meus e digo, bom, esse aqui não vai ser meu cliente. Não. Eu olho para mais amigas minhas e sabe que está longe. Né? Por exemplo, eu estou com mentoria de alguns estudando. Eu passo a apostila, primeiro fiz uns testes com elas para ver, dei a prova, a última prova do INSS, que eu quero ver quais são as matérias que vocês estão acertando mais e que vocês estão acertando menos, entendeu? Nessas que você acertar menos vai ser o nosso maior foco. Fran, não se preocupa, não faz. Entendeu? Aí ela quer estudar junto. Aí eu falo, isso vai ficar para a próxima aula, tá? Mentoria, tá aquela. Não vê, então é só naquilo ali. Aí não vai passar, entendeu? Porque você precisa dedicar, entendeu? Não faz, não dedica. Então, mas quer que você entregue tudo. Entendeu? Quer de graça, né? Quer que você entregue tudo. Não quer investir nelas mesmo, entendeu? Não quer isso. Aí eu falo, muito complicado. Eu tenho um espírito capitalista. Por que eu tenho um espírito capitalista? Porque eu vivo, né, nesse meio, a gente vive, não tem como a gente... E também eu entendo que se a gente trabalhar, a gente pode comprar o que a gente quiser, e nada é de graça. Tudo que a gente isso não é cabeça capitalista, não. Olha, lá no nosso código de ética diz que é acesso a bens e riquezas, né? Então, isso é acesso à riqueza, gente, está no código. E é bens para você viver com boa qualidade, para ter uma saúde mental de qualidade, poder comprar carne. Tá, tudo, esse negócio tem que mudar lá nesse código, porque isso daí já é passado. Então, mas aí que deixa a gente numa situação de proletariado mesmo, entendeu? Esse pensamento porque se a gente chegar num carro melhorzinho, aí já tem aqueles olhares. Porque não sei o quê. Aí olha para a pessoa que tem mestrado, lembra que achava que quando Karl Marx falava que a revolução tinha que fazer